dia, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui nesta manhã em sua presença. Tivemos fim de semana passada no encontro. Foi um encontro maravilhoso, como todo encontro é, mas esse foi muito especial para nós, tanto nas reuniões internas como nas reuniões públicas. Eu creio que cada dia mais que está se passando, Deus está preparando o seu povo para o que Ele vai fazer daqui a pouco. E nós temos que estar nesta sintonia. Amém? Eu acredito nisto. De formas que fomos abençoados pelo Senhor. Nós teremos uma reunião de jejum na região de Mussum, agora em maio. Temos um encontro em junho, encontro nacional lá em São José dos Campos. Inclusive, se algum irmão deseja ir, ou alguém deseja ir, o pastor conseguiu um local bem barato para aqueles que não têm dificuldade de pagar o hotel mais caro. Eles conseguiram, se eu não me engano, R$10 a diária lá, só que juntos, né? Mas tem que avisá-lo antes, se alguém tiver interesse, tá bom? Em outubro temos um encontro regional em Passo Fundo e o próximo encontro de abril do ano que vem será em Chapecó. Se quem quiser ir, tem liberdade. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nesta manhã nos reunimos aqui, já louvamos o Seu nome. Esta manhã chuvosa, mas estamos felizes por mais um dia que o Senhor nos dá. O cristão é agradecido sempre, nós não reclamamos. Obrigado pelo sol que sai e obrigado pela chuva também que o Senhor manda. Obrigado porque não temos do que reclamar. Se nós olharmos, nós temos uma casa onde nós estamos abrigados, nós dormimos uma cama e descansamos. Hoje todos os dias temos comida na mesa, e nós comemos e alimentamos o nosso corpo. Nós despertamos de manhã e temos saúde, mas até certo ponto o Senhor tem cuidado de nós. Nós saímos para trabalhar e temos trabalho que o Senhor tem nos dado. E isso tem sustentado a nossa família. E nós temos um carro para vir à sua casa. O que é que vamos reclamar, Senhor? Nada, temos roupa para vestir, que o Senhor nos dá, coisa boa, temos sapato para calçar. Sim, tem muitos que têm comida, mas não podem comer porque estão doentes. O alimento faz até mal para eles. E nós comemos. Obrigado, Senhor, podemos comer, aleluia, louvado seja o Teu nome. O que vamos reclamar, Senhor? Nada, não temos nada a reclamar. O Senhor tem nos defendido, nos guardado, nos livrado, nos protegido. Senhor, o Senhor tem sido bom para conosco. O que é que vamos dizer? Ó Senhor, até pelas lutas que temos, nós agradecemos cada uma delas. Porque nós aprendemos nesta mensagem que as provas vêm para o nosso aperfeiçoamento, porque o profeta diz que o Senhor tem que formar um novo caráter em nós, porque esse caráter que a gente tem não presta, esse caráter que nós viemos, ele não vai nos levar para o outro lado, e nós não podemos reinar com esse caráter velho, porque um poder sem caráter satânico. O profeta diz que não pode reinar, e nós temos uma promessa de reinar. Aleluia! Nós fomos chamados para isto, então o Senhor tem que formar um novo caráter em nós. Por isso dizemos obrigado, Senhor, por tudo. Não tem nada errado, está tudo certo.
Agora, a coisa que mais lhe agradecemos é ter aberto a nossa mente, nossos olhos, nosso entendimento, que isso homem nenhum pode fazer, mas o Senhor fez e nos revelou a sua palavra. Nós somos o povo mais feliz da face da terra. É isso que queremos dizer, Senhor. Então, já que estás presente esta manhã, nos ensine mais um pouquinho, que tua palavra venha ao nosso coração, que nós sejamos dirigidos por ti, Senhor. Nós louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos abrir Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Glória a Deus. Versículo 24 até o versículo 30. Porque como o relâmpago ilumina ou brilha desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. Você pode dizer amém para a palavra? Deus possa acrescentar as bênçãos de sua palavra. Podemos sentar, meus irmãos? Graças a Deus. Amém? Amém. Muito bem. Nós conhecemos muito bem essa passagem, não é? Todo cristão da mensagem ouve falar bastante sobre isto, sobre o ministério do Filho do Homem. Sim? E nós sabemos que quando a Bíblia fala relâmpagos, trovões e relâmpagos são sinais de juízo, não é? Quando Israel saiu do Egito, em determinado momento, em Êxodo capítulo 19, ali foi um marco para Israel. O profeta diz, porque ali eles fizeram uma escolha. Deus deu a graça para eles, mas eles, em vez de escolher a graça, eles escolheram a lei. E isso fez diferença, não é? Êxodo 19, versículo 16, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deus descendo sobre o monte. O profeta fala sobre isso
da mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, certo? O profeta fala. Ele diz que, se você observar, não é o lugar de misericórdia, porque havia relâmpagos e trovões e vozes. Não há relâmpagos e trovões na misericórdia. Não existe trovões e relâmpagos quando a misericórdia está. Trovões e relâmpagos existem quando é julgamento. Você está me entendendo? Então, o povo, eles marcharam até ali, e o profeta diz: Deus tinha lhes dado graça para viajar, mas eles haviam requerido uma lei. Eles queriam ser igual às outras nações, copiar os outros. Por isso que não é bom a gente copiar o que é do outro, né? Nós não estamos aqui para copiar A ou B. Eu sempre prego aqui para a igreja: você não vem à igreja para copiar o que a irmã está fazendo, o que está dizendo, a maneira que ela está agindo. Você não tem que se importar com isso. Tem pessoas até que já nos deixaram por causa disso, que fica olhando para os outros, observando a vida do outro, observando a maneira da irmã. Eu digo: não olhe para isto. Você não sabe se aquela irmã é eleita ou não. Não sabe se ela é, ou ele está na classe do... É uma coisa difícil que o profeta pregou, mas é verdade. Se ele é um manufaturado, se ele é um incrédulo, você não sabe. Para que vai olhar para ele? Você só vai afundar. E até eu digo para os novos que estão aqui: vocês que são novos, vocês vão ouvir muita coisa de pessoas falarem coisas para você aqui mesmo dentro, entendeu? Se você já não ouviu falar contra outro irmão, falar mal do pastor, aí você vai encontrar alguém na rua falando mal do pastor, mas ele está em problema já, aí está querendo uma desculpa, que ninguém quer assumir os seus erros, sempre quer uma desculpa. Mas eu digo: não olhe para ele. Se você olhar para ele, você cai. Ah, mas o irmão está fazendo isso. Deixa ele. Não sou eu que vou arrumar a vida dele. É a palavra. Você tem que olhar para cá e ver se a palavra está vindo do púlpito para você. Você é eleito. Você vai seguir o que a palavra diz. Defeito, vamos encontrar uns montes aqui dentro. Mas tudo é uma questão de atitudes. Se você sai da sua casa, porque o culto é assim, quem faz o culto é você. Não fique esperando no pastor. O pastor vai pregar conforme a expectativa que... Quantas vezes já aconteceu de pessoas saírem de casa: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Fale comigo hoje. Fale comigo hoje. Deus vai dar um jeito de falar com você dentro daquilo que você está precisando. Porque Ele é um Deus que cuida dos seus filhos. Às vezes um louvor vai falar com você. Às vezes até o apertar de mão do irmão lá fora, que ele já resolveu o problema. Então, mas se você sai para ver defeito, pode contar que o diabo vai estar aqui juntinho de você para lhe mostrar todos os defeitos que tem aqui dentro. E isso só vai te causar problemas. No outro culto, você já vem de novo, ele está lá do lado: ó, o defeito aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Daqui a pouco você não está mais aqui. Porque eu digo que aqui é lugar para problemas mesmo. Tem que ter defeitos mesmo. Não tem ninguém. Se tiver alguém perfeito, ele já é elevado, já nem fica mais no nosso meio. Porque já está perfeito, tem que ir embora mesmo. Mas nós estamos aqui para ser aperfeiçoados. E você vai encontrar defeito até no pastor, porque ele é humano, ele vai falhar. Mas existe um que é perfeito, que está aqui: o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você vê, Deus queria que eles fossem uma interdenominação. Eles queriam fazer uma denominação. Esse é o problema, certo? Disto.
algo para que eles pudessem discutir a respeito, ao invés de apenas seguir a Deus. E a gente sempre gosta de discutir, né? Gosta de argumentar. Tem coisa até que a gente não entende, mas quer dar opinião. Esse é o problema que tem acontecido muito dentro desta mensagem por aí afora. É que aparecem muitos querendo ser mestre para explicar coisa que o irmão Brana não explicou. Eu tenho que ir até onde o irmão Brana foi. Para que eu quero saber mais do que isso? Se ele não disse, eu fico calado. Se ele mesmo teve coisas que ele disse, não, eu não sei. Ele não era obrigado a saber tudo. E Deus também não é obrigado a vir e ter que fazer, revelar tudo, pá, e mostrar. Não, ele nunca perguntou isso para alguém assim, porque isso e aquilo. Não, ele quer que eu creia em sua palavra. Eu não estou entendendo bem, mas eu creio. Saiu da boca de Deus, veio da boca do profeta, eu creio. É isso que Deus quer ver em você, se você crer, certo? Só que revelação, ela vem progressiva, como veio para o irmão Brana. O irmão Brana teve que corrigir algumas coisas que ele pregou, que não era tempo para ele. Depois lá adiante Deus disse, olha, isso aqui não é isso. Ele veio e disse, olha, irmão, eu errei, eu preguei, não era aquilo. Mas agora Deus me mostrou com clareza. E ele não teve problema nenhum de corrigir o que ele pregou diferente, que ele não entendia. Certo? A mesma coisa vai acontecer conosco. Olha Abraão, eu sempre digo, Abraão sai, mas ele sai, mas a revelação vem para ele, Deus vai se revelando no caminho, certo? Conforme a atitude dele. Quando você vê o Abraão indo atrás de Ló, olha essas atitudes que são importantes, porque você vê assim, esse Ló não era para estar comigo, esse Ló era um peso. Deus falou comigo depois que eu me apartei dele, aí Deus apareceu para mim. Então, agora ele escolheu Sodoma, agora veio aquele rei lá e levou ele preso, que ele deu jeito para lá. Quem mandou ele ir para Sodoma? Não foi essa a atitude de Abraão. Mesmo sabendo que não era, ele foi lá e defendeu seu irmão, pegou aqueles servos dele, foi lá, trouxe o Ló de volta. Deus ficou tão feliz com a atitude de Abraão que veio encontrar com ele através de Melquisedeque, e ali começa uma revelação. Ali Abraão tem a revelação do El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Até então não se ouvia falar de El Elyon. Até naquele momento da Bíblia ninguém sabia quem era o Deus Altíssimo, mas ele chega através de Melquisedeque, diz, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e abençoou ele ali. E Abraão deu o dízimo para ele de tudo, e ele recebeu, e abençoou Abraão com a revelação do Deus Altíssimo, só por causa da atitude dele com relação ao seu irmão. Nós vamos ganhar muito quando nós temos uma atitude dessa com o nosso irmão. Abraão nos ensina, Deus nos ensina através da palavra, que é importante nós estarmos preocupados com o nosso irmão, defender o nosso irmão. Por isso que isso é uma questão de revelação. Que isso vai de encontro a muitas coisas nossas. Entendeu? Vai de encontro a certos conceitos que a gente tem, jeito, maneira do nosso temperamento. Isso vai de encontro. Quando nós nos importamos com o nosso irmão, quando nós suportamos o nosso irmão, quando nós ouvimos uma coisa que não queríamos ouvir, mas nós abençoamos a vida do nosso irmão, você vai ter revelações. Quando você consegue superar certas coisas, Deus também vai se apresentar para você e você vai crescendo na revelação. E você sabe que nós chegamos aqui para ter mais revelação cada dia. O nosso profeta diz na era da igreja que nós temos que nos ajoelhar todos os dias e pedir por mais revelação. Ele diz isto. Então, revelação para mim, para você, tem que ser progressiva também. E pequenas atitudes faz Deus se apresentar. Você vê que Abraão, lá no capítulo 15, ele passa por aquelas lutas, aquelas provas, como você passa, que Deus te deixa no sufoco lá, mas ele quer se revelar. Ali ele se revela para Abraão como o Senhor.
Parece que não, né? Parece uma coisa simples, mas você vai vendo ali no capítulo 15, você vê Deus fazendo questão de mostrar aquilo. E no capítulo 17, quando Abraão já está nas últimas, quase desistindo, como muitas vezes nós passamos, Deus se apresenta como El Shaddai. Abraão, capítulo 17, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Isso era mais uma revelação do Senhor. E o que é El Shaddai? É o Deus que tem seio. É isso que o profeta diz, El Shaddai é o Deus que tem seio. Por que o Deus que tem seio? Porque Abraão estava nas últimas, quase desfalecendo, e Deus o toma nos braços e diz: Abraão, agora vem aqui, ó, suga de mim a força que tu precisa para ir mais um pouquinho adiante, meu filho. Suga que eu tenho a força, tenho algo para você aqui. E ele aproveita do El Shaddai, do Todo-Poderoso. É como muitas vezes Deus quer fazer conosco. São revelações que vieram na vida de Abraão e que precisa vir na nossa também. Porque nós somos na mesma caminhada e na mesma chamada de Abraão. Você está me entendendo? Isso é bom, não é? Então, revelação, ela vem progressiva, como veio para o profeta, ela vem para nós também. À medida com que você vai crescendo, você pode ver que Deus vai aperfeiçoando em você também a revelação de sua palavra. Amém? Então, veja, eles queriam fazer uma denominação disto, algo para que eles pudessem discutir a respeito, ao invés de apenas seguir a Deus e viver sob sua jurisdição, seu poder. A graça havia provido um profeta, a graça havia provido uma reconciliação, um cordeiro, a graça havia provido todas estas coisas, e mesmo assim eles queriam julgamento. Isso é terrível, né? Nós devemos que olhar para Israel e nos mirar nisto. Você está me entendendo? A graça proveu para nós também um profeta. A graça proveu uma reconciliação nossa com Deus. A graça provê tudo para nós, meus irmãos. Sim, eles queriam algo que eles pudessem fazer. E esse é um problema. Nós sempre queremos estar metido para fazer algo e atrapalhar Deus. Sim? Nós somos assim, preste atenção. Preste atenção na sua vida, eu tenho que prestar atenção na minha. De vez em quando nós estamos no meio, atravessado, atrapalhando Deus. Se nós deixássemos mais Deus agir livremente, nós estaríamos melhores ainda hoje. E nunca esqueça que o maior inimigo que você tem é você mesmo. O meu inimigo está aqui, ó. Eu sou um problema. E você é um problema. Mas sair da frente é uma arte. Não é muito fácil sair da frente. Para confiar plenamente em Deus. Certo? Sabe qual é o degrau mais difícil da estatura de um varão perfeito? Não é fé. É paciência. É temperança. Esses são os mais difíceis. Você já prestou atenção no que é? Porque nós somos impacientes. Nós não temos paciência para esperar em Deus. Senhor, faça isso. Tenho um problema, Senhor. Eu vou entregar na sua mão para o Senhor resolver. Não. Você tem se metido na frente e tem dado a sua opinião, porque nós somos cheios de opiniões e argumentos e achamos que temos razão e quebramos a cara. Quebramos a cara porque queremos resolver. Quem é você para resolver os seus problemas? Não dá conta nem de você mesmo, quer resolver o dos outros. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. Porque nós entregamos a vida para Deus, mas nós vivemos agindo e dizemos: Senhor, eu sou teu. Não é coisa nenhuma. Porque a gente pega e se entrega, mas depois diz: Senhor, eu resolvo, pode deixar comigo, eu sei resolver melhor. Deus, então vai. Esse é o nosso problema, sabia? Os problemas que se debate em família, todos os aspectos da nossa vida, é que a gente se mete no meio.
Se a gente deixasse Deus agir, Ele sabe como fazer melhor. Só que Ele tem o tempo dele, mas a gente não tem paciência. Aí ganha o quê? Tribulação. Porque a tribulação produz a paciência. E nós somos eleitos, nós temos que passar. Como é que Deus vai nos fazer? Então Ele tem que descer a lenha. Por isso que Tiago diz, você, meu irmão, Tiago diz no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, você tem que ter grande alegria quando vocês passarem por muitas tribulações. Quem é que quer ter alegria? Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Essas tentações está falando tanto no âmbito de tentações mesmo, como de provas na Bíblia. Terceiro, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir o quê? É onde você tem que passar na estatura de um varão perfeito. Então, quando o problema vem, não está errado, está certo. É Deus formando um novo caráter em nós. Amém. Sim? Deus disse, reúna-os, e eu lhes farei saber o que é isto, eu lhes mostrarei o que é isto. Leia. O sonido da buzina foi aumentando, até estremecer a terra. Vê você o que é o julgamento? Eu não queria isto. O profeta diz, eu não queria isto. Eu quero a misericórdia. Você também quer a misericórdia? Veja, Deus desce e diz, a linha está traçada, ninguém passa. Se alguém passar dessa linha para cá, morre. Não era assim? Nem o animal, nem boi, ninguém podia passar. Aquele monte possuía linhas traçadas ao seu redor. Mesmo se uma vaca tocasse naquela montanha, ela tinha que morrer bem ali, não podia chegar na presença de Deus. E no versículo 18 de Êxodo 19 diz, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Para que ele desceu? Não na sua glória, mas na ira do seu julgamento. O seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, aquele cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não traspassa o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não pereçam. Amém? Amém. Isso está falando que nós temos que ter uma reverência quando estamos na casa de Deus. Isso fala de muitas coisas boas. Por isso que a gente tem que pregar neste tabernáculo sempre a reverência. Você tem que ter respeito quando entrar aqui. Você não pode tratar esse lugar de qualquer maneira. Aqui, senão, se a gente, nós somos tão ruins que se a gente não pregar sempre disso, quando vem, a gente está transpassando essas regras aqui dentro. Estão fazendo coisa, tratando aqui como se trata às vezes lá em casa. Aqui não é a nossa casa, aqui é a casa de Deus. E Ele está aqui, tem que ter reverência, até no modo de andar, de agir. Eu disse assim, não arraste nem a cadeira. Se vai tirar a cadeira do lugar, tire ela devagar. Ande direito. É na presença do Todo-Poderoso que nós estamos. O que as denominações caíram? Eles perderam a reverência por Deus. Tratam o lugar de qualquer maneira, conversam. Olha, é coisa terrível. E Deus não pode estar em coisas desse tipo. Deus quer ser reverenciado, adorado, porque Ele é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. E o profeta diz que a minha falta de reverência põe a perder o culto. Eu sou responsável pelo culto.
E até meu mau comportamento impede alguém de ser curado aqui na frente. Às vezes a pessoa está aqui necessitada, mas o meu mau comportamento lá está interferindo aqui para a pessoa não ser curada. E o profeta diz: eu vou responder por cada pedacinho disso no dia do juízo. Olha a responsabilidade que nós temos. Você nunca pode tratar este lugar de qualquer maneira. Mas quando nós chegamos com reverência, em respeito ao Senhor, nós vamos ver a obra de Deus sendo realizada. Nós vamos ver as obras do Senhor, as bênçãos do Senhor, tudo que é de Deus para nós vamos receber. Você não acha que é importante nós falarmos sempre essas coisas? Sim. Pessoas que se sentam lá atrás na igreja e riem de alguém que está falando em línguas ou dançando no espírito. Nós nunca podemos julgar estas coisas, né? Não, você não está acima de qualquer outra coisa para julgar quem quer que seja. E nenhum denominacional, se ele estiver falando em línguas ali, eu não sou capaz de julgar isto. Porque pode ser o Espírito Santo na vida dele. Por que não pode? E isso é um risco de nós cairmos no pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir alguma coisa que está acontecendo, você nem sabe o que está acontecendo e você dá a sua opinião, isso aí, e dá uma opinião que não é. Já se complicou. Então, se eu não sei, eu fico calado. Isso é respeito. O profeta diz: se rir e zombar de alguém que está dançando no Espírito, acabou, blasfemou contra o Espírito Santo, selado para sempre. Jesus disse: quem disser qualquer coisa contra o Espírito Santo nunca será perdoado neste mundo, nem no mundo que há de vir. Não traspasse isso. O profeta diz: fique longe disto. Nós estamos numa escola dominical, né? Eu estou aproveitando isso aqui porque são coisas que nós temos que saber. Você não acha que é importante isso para nós? Mensagem do profeta, Apocalipse, capítulo 3, capítulo 4, terceira parte. Amém? Então veja, a voz do trono. Diante do trono havia 7 estrelas. A voz das estrelas. Veja você, havia mais em Apocalipse 4, aqui. E do trono saiu relâmpagos, trovões e vozes. Não uma voz, mas vozes no plural. Que era isto? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal. Vem, a voz das 7 eras da igreja, as vozes falando com trovão e relâmpago. Você crê nisto? Agora, nem todos podem ser um pregador, mas você tem uma voz. E se você não pode pregar ao povo um sermão, você é um pregador. Você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador. Como? Vivendo um sermão para o povo. Então, qual é a maior pregação? A minha vida. Quantas vezes o evangelho ou a mensagem pode ser, ridicularizada pelas pessoas por causa de atitudes, por causa de palavras, por causa de assuntos. Você acha que Deus não está notando uma coisa dessa? Quando você age ou fala que uma pessoa ridiculariza a mensagem por causa daquela atitude, eu não quero estar no seu lugar, envergonhando a mensagem, envergonhando a palavra. Porque você pode não ser um pregador, o profeta diz, mas você continua sendo, não com palavras, mas com a vida vivida. E o sermão com a vida fala mais alto.
do que as palavras. Falar todo mundo fala, isso é fácil. Sou da mensagem? Sou. Tu é da mensagem? Sou. E as atitudes? Deixe seu sermão ser vivido. É a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem a isto. Por isso que eu digo, as mulheres não pregam no púlpito, mas elas estão pregando todo dia. E uma irmã do tabernáculo, ela é a maior mensagem pregada para essa geração perversa. Você acha que a roupa que você está vestindo, andando por aí, que as pessoas olham e dizem, tem alguma coisa diferente essa mulher, porque não veste igual às outras? Isso é a grande pregação. Que naquele dia aparecerá, no dia do juízo. Da pessoa chegar lá tentando se justificar, mas a pessoa lá da onde você trabalha, lá daquele lugar lá, você está entendendo? Chegarem no dia do juízo, nunca entraram numa igreja, nunca vieram, você convidou, nunca veio, aí vão querer se desculpar, e Deus chama você. Você viu meu filho aqui, ó? Você viu como ele andava? Viu a maneira dele? Viu como ele não se misturava nas porcarias que vocês falavam? Viu como ele não participava das piadas sujas, não ria? Ele estava por ali, ele era minha testemunha. Você viu? Você zombou dele, mas era o meu filho que estava ali pregando, dizendo que a minha palavra é a verdade. E que tal se você ficar se misturando? E que tal se você também joga uma... Eu tenho uma para contar também. Os outros girem. E que tal se a gente falou uma coisa que agiu de contrário à palavra? Porque a minha vida ela tem que ser de tal forma que ela provoque uma sede nas pessoas que eles queiram vir. Como tem pessoas que dizem, eu quero ir na tua igreja. Onde é a tua igreja? Quando eles começam a perguntar onde é a tua igreja, é porque algo está chamando a atenção deles. E eles querem vir para ver como é que é. Mas triste é daquele que diz assim, eu para ser da igreja desse aí, eu nunca quero ser. Deixe seu sermão ser vivido. E é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isso. Que rejeitarem o quê? A sua pregação da sua vida. Deus vai trazer uma reprovação neles. Eles dizem, ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis. Eles são... não é ele. Ele é nervoso. Ela é nervosa, cuidado com ela. Ela é crente, mas é nervosa. Não é isso que o profeta diz. Eles são dóceis. Olha o que é que fala mais alto. Se já existiu um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher. Vejam, vivam seus sermões. Eu digo para vocês, pregadores, pregadoras, vivam seus sermões. Vou repetir o que o profeta diz, vivam os seus sermões. Você está pregando todo dia. Não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Misturará tudo de qualquer modo e desordenará. E você deixará as pessoas confusas. Você arruinará a eles e a você também. Apenas viva seu sermão. O pregador é chamado para pregar e para viver também. Amém? Que tal se eu vier pregar aqui e não viver? Ninguém vai acreditar em mim. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Mas você está suposto a viver os seus sermões. Oh, aleluia. Correto? Amém. Olha quanta coisa a gente tira só desse tópico aqui. Aqui havia vozes. O profeta diz, como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. Eu digo, Camboriú também precisa.
Porque aquilo que começa nessa época aqui não está mostrando nada disso. É uma ilusão. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquilo não é a representação bíblica. Não é a verdadeira palavra. Onde está isto? Está nesse pequeno punhado de pessoas que Deus chama para fazer uma obra. E não pense que você vai viver uma vida por você mesmo. Não é o teu esforço, não é a tua justiça, não. Eu tenho que me comportar. Não é você, mas deixa a palavra entrar em você e ela fará o resto. Não existe uma vida vivida correta sem a palavra dentro de você. Senão é justiça falha, que não vai levar a lugar nenhum. Isso não resolve nada e nem convence ninguém. Porque tem muita gente lá fora que é melhor do que nós, é mais honesto, mais correto. Tem muita gente lá fora que é milhões de vezes melhores do que nós. Vive uma vida sincera e nunca entrou numa igreja. É correto e nunca entrou numa igreja. Não é isso. Não é uma justiça própria, não é uma justiça de obras. Mas a gloriosa coisa mesmo é a palavra entrar e fazer a diferença. Aí tem efeito. Não é verdade? Nós precisamos, Camboriú, nós precisamos de milhares de vozes vividas. O trovão de Deus ecoando. Camboriú está precisando desse trovão ecoando. Balneário precisa desse trovão ecoando em doçura, santidade, pureza, vidas honradas, andando ao redor da terra hoje sem uma culpa. Porque diante dessa porcaria que está aí, desse lixo que está aí, a tua vida vivida na palavra soa como um trovão. Sim, Senhor, verdadeiros cristãos. Este é o trovão contra o inimigo. Que Deus troveje na tua rua, que Deus troveje no meio da tua parentela. Os trovões dos relâmpagos de Deus, que vem trazido pelo ministério do Filho do Homem. Não era um profeta Moisés? Que estava ali, diante do Senhor. Deus chamou um profeta para isto. E nesta geração, Deus também trouxe um profeta. E a sua mensagem vai ecoar como um trovão em vidas. Porque nós não temos o profeta, que se você viver uma vida sem vida vivida, você vai ter aquele profeta como um ídolo. E vamos cultuar ele todo dia. E vamos cultuar ele todo dia, não, porque o profeta, e vamos falar o profeta disse, e vamos ficar cultuando ele. Isso é denominação. Mas não é para isso que ele pregou. Ele deixou escrito, mas para isso sair do papel e pular para dentro de vidas. E nunca será uma denominação, mas vida vivida. Trovejando e ecoando. Louvado seja Deus. Porque o cenário está pronto, não está? Não tem uma Sodoma? Sodoma não está fazendo o papel dela? Não está? O homossexualismo não está em alta em Sodoma? Os sodomitas não estão aí? Eu pergunto, os Lós também não estão aí? Está tudo certo. Mas se tem Sodoma e tem Ló, tem que ter um Abraão em algum lugar. Se eles estão fazendo o papel deles direito, Abraão precisa também fazer o seu papel direito, debaixo dos carvalhais de Manre. Oh, que cenários! Sodoma, os Lós, os anjos, ora Robert, oh, aleluia, Billy Graham. Os anjos que desceram lá, sim, só eles que tiveram direito, não, mas Elohim também está vindo. Mas não vai a Sodoma, ele vai nos carvalhais de Manre, onde está o Abraão lá, aguardando a sua promessa do filho. Oh, glória!
Ele está aqui. Sim, Senhor. Verdadeiros cristãos, este é o trovão contra o inimigo. O diabo precisa ouvir um trovão nessa geração. Quando é uns cristãos aí meia boca, o diabo não troveja nada. O diabo está até feliz. Nós temos que ser diferentes dessa geração. Essa geração cada dia está pior. Você encontra de tudo. Olha esses cultos misturados, envolvidos com tanta coisa. Isso não traz mais nada para ninguém. O evangelho desceu tanto que ficou o nível do mundo. Todo mundo gosta. Ser evangélico agora é status. É ou não é? Sou evangélico. E canto as mesmas coisas que estão cantando na igreja. Por quê? Porque a música desceu. A qualidade musical desceu. A inspiração não tem mais. Músicas feitas por pessoas que nem crentes são. Só para ganhar dinheiro. Cantores migrando. Não canto mais para Deus porque enjoei. Agora vou cantar para o mundo. Cantores que já foram pessoas de renome, que cantamos muitas vezes hinos deles, estão cantando dentro de terreiro. Associado, porque não podemos ter essas diferenças, tem que ser tudo igual. Quando que as coisas de Deus foram iguais às coisas do mundo? Nunca foram. Eu sou do tempo que o evangelho era perseguido e sempre foi. Pregava, jogava pedra. Quantas vezes eu recebi torrão de terra aqui com bato e tudo no peito, fazendo culto dentro das casas. Porque o diabo nunca gostou das coisas dele. Como é que agora gosta? Não é o diabo que subiu, mas as coisas que desceram. Né? Verdade? Por isso que aqui nós temos que conservar o puro e o genuíno. Esses músicos vêm aqui não para fazer sucesso. Não vêm para mostrar que nós sabemos. Nós viemos para louvar a Deus. Nós temos que cantar da maneira que Davi cantava. Quando ele tocava o seu instrumento, o diabo corria da vida de Saul. Temos que cantar e tocar para o diabo tocar fora e sair desse lugar. E a palavra venha ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que está difícil para eu cantar com a minha esposa. Tocar, não estou nem conseguindo mais, porque não tem. É difícil encontrar um que a gente louve a Deus, que tenha a palavra. Mas hoje se faz música para namorada, porque tu és o meu amor, foi Deus que te colocou na minha vida. Não está nem aí para Deus. Aí em Deus a ela. Não é assim que as músicas? Outros estão falando de coisa que não tem nada a ver, até fere doutrinariamente. Eu quero que Deus dê inspiração para pessoas para fazerem coisas referente àquilo que nós cremos. É verdade. Amém? Não é isso? Eu tenho um lar do outro lado, no sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado, eu os abraçarei quando eu cruzar a ponte. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que esse lugar aqui que você venha e troveje contra o diabo, contra o inimigo. Todo culto que tenha um trovão, e quando você saia daqui, você vai como um trovãozinho para sua casa. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular. O tanto que você possa fazer isso ou gritar, mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. É isso que o diabo não quer. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer maneira, seguirá em frente tão dócil como possa ser. Ó, que coisa, isto lança para longe. Este é o trovão que estremece o diabo. O
que é que estremece o diabo? É uma vida vivida, uma vida santificada. Grave isso. O que é o trovão que estremece o diabo? Uma vida santificada. Amém. Exatamente. Bem, você diz, se ele pudesse pregar como Billy Graham, ou como Oral Robert, ou um grande orador influente, oh não. Às vezes o diabo simplesmente ri daquilo. Ele não presta nenhuma atenção àquilo. Você obtém toda a teologia que você queira e todos os treinamentos em seminários, e o diabo apenas se assenta ali atrás e ri daquilo. Mas quando ele vê aquela vida vivida, o profeta diz que quando o Espírito Santo desceu e eles começaram a pular, falar em línguas, o diabo ficou deitado lá na rede. Deixa isso para lá. Mas quando ele viu eles saírem lá para as esquinas, e quando ele viu Pedro orando e entrando na porta formosa e levantando aquele paralítico, aí o diabo pulou da rede. Disse, não, isso não. Você está me entendendo? O diabo não vai nem muito prestar atenção se você está se alegrando, gritando, pulando. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que não. Isso, o poder de Deus vem, a gente pula, grita, tudo bem. Mas isso não se importa. Mas se ele vê isso mudando a sua vida, que você sair daqui começando a viver uma vida vivida, isso incomoda o capeta. Por isso que o diabo fica contra o jejum. Toda vez que alguém vai jejuar, começa a dar problema. Já viu? Só fazer um propósito de jejum aparece a capetada. Porque ele não quer. É a maior prova que ele sabe que isso vai produzir algo. E ele não quer. Por que quando a gente está intertido com coisas supérfluas que não faz sentido, o diabo não se importa? Ele até manda mais. Vai. Porque ele quer ver você distraído, se interessa a ele. Mas faz um propósito de jejum. Vou tirar essas coisas erradas da minha vida. Amanhã eu vou jejuar. O primeiro que vai aparecer é ele. Isso é bom para nós? Amém. Ele, quando vê aquela vida, ele se aborrece. Amém? Amém. Isso é bom? Amém. Quanta coisa a gente tira. A mensagem de um profeta genuíno, ela aponta misericórdia. Amém. Mas também ela aponta juízo. Amém. A mensagem não é isto? Amém. De um profeta genuíno, ela aponta misericórdia e também aponta juízo. Amém. Sim? Amém. Por isso que Deus tem que trabalhar sempre da mesma forma. Porque isso é bom para nós. Sabe por que você está feliz? Porque é a mensagem de um profeta que eu estou lendo aqui para você. Não é a minha pregação, é a dele. Todos nós sabemos que ele vem em 3 ministérios: filho do homem, filho de e filho de Davi. Filho do homem é um Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Todos nós sabemos este versículo. O que é que diz? Põe aí para os irmãos mais novos. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Diz, Deus falando com Ezequiel. Diz, disse-me, Ezequiel falando, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus sempre tratou os seus profetas como filho do homem. Por isso que filho do homem é um profeta. Certo? Agora, veja. Jesus se encaixou com cada descrição que havia sido dita sobre ele nas Escrituras. É interessante, né? Amém. Mas para a gente ver isso, precisa ter o entendimento aberto. Por que eles não puderam ver Jesus em cima de um jumentinho descendo? Puxa, eles viram Jesus passar com um jumentinho, mas nem
nem se lembraram que estava escrito na Bíblia em Zacarias, que o teu rei vem, pobre, montado num jumentinho. Eles liam esse versículo todo o tempo, conheciam de cor, mas quando acontece na frente deles, eles não conseguem identificar. Veja, e isso é para ter uma ideia de que isso se repete, hoje é a mesma coisa. Amém. O irmão, ontem eu fui com o irmão Alexandre e ele estava dizendo, pastor, eu estou conversando com duas pessoas lá que são de igrejas denominacionais, e eu estou mostrando, mas eles não conseguem ver. Eu digo, isso é para você se alegrar. Porque você tem que levantar a mão todo dia, Senhor, obrigado por abrir a minha mente. Porque Deus é que abre a mente. Lucas 24, 45 diz assim, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quem que abriu? Jesus. Então abriu-lhes o entendimento, porque Jesus do lado deles, pregando para eles, e eles não viram que é Jesus, e era Jesus. Como é que pode Jesus andar com a pessoa, falar com a pessoa, pregar um sermão, que eu acho que durou quase umas 6 horas, e eles não viram que era Jesus? Isso é profundo demais. Mas o que foi? Quando ele entrou na casa, eu só fico aqui, já está de noite, está tão boa a sua palavra, estava gostosa a palavra, mas não sabiam que era Jesus. Só quando ele senta na mesa, que ele vai partir o pão. Ele tinha uma maneira de partir o pão, que só ele fazia. Quando ele partiu o pão, aí abriu o entendimento deles. É ele. Ele só tem ele uma maneira de partir esse pão conosco. E que abre o teu entendimento. Você compreende? Olha, irmão, meu Deus, Deus nos deu uma coisa tão tremenda que a gente olha assim, olha para Israel, vê eles na posição, olha o mundo como está, vê a Sodoma como está, e os outros não estão vendo. E se você prestar atenção nessa manhã, eles estão lá adorando, estão cantando, estão ouvindo pregação, mas não estão vendo, estão cegos. E o pior cego é aquele que não consegue mesmo, ele cego e não sabe. Esse é o pior. Porque quando é cego fisicamente, é cego. Mas quando está de olho aberto e está vendo os olhos, mas não consegue ver, aí você tem que dar glória a Deus pelo que Deus fez conosco. Não é verdade? Hoje você consegue ver cada coisa se encaixando na Escritura, e você consegue compreender, porque quando Jesus veio, que passou nessa terra, ele cumpriu exatamente o que a Escritura dizia a respeito dele. Quando João Batista chega, ele também se identifica com a Escritura. Quando foram perguntar para ele, tu és Elias? Não, olha a humildade de João Batista. Tu és o Cristo? Não. Então, quem tu és? Porque nós temos que levar uma resposta. Aí ele cita a Escritura, eu sou a voz que clama no deserto. Isso era Isaías 40 se identificando nele. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o seu papel. E eu te digo, meu irmão, se a tua mente é aberta, se você é um filho de Deus, você se encaixa exatamente com o que a Escritura diz a teu respeito. Porque o profeta desta era sabia quem ele era também. Ele sabia que ele era Malaquias 4, 5 e 6 que estava ali. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Sim, ele sabia que ele era essa Escritura. Ele sabia que Jesus tinha falado a respeito dele. Elias, é verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele sabia que ele era Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Ele sabia, ele estava encaixado com essa Escritura. Amém. E eu tenho que saber quem eu sou também hoje aqui. Você também precisa saber quem você é. Nessa geração que está vivendo, você precisa saber quem você é. Se você não tiver certeza da sua identificação, você nunca será um verdadeiro cristão. Agora, se você sabe quem você é, não tem problema, você vai andar do jeito que a Escritura diz que você tem que andar, a sua maneira, a sua vida vivida. Por que você é assim? Porque eu sou a palavra andando nesta geração.
Amém? Glória a Deus. E nós não estamos andando aqui de qualquer jeito. Nós temos um propósito. Amém? Porque antes do filho chegar lá, olha só, antes do filho de Abraão chegar, Deus teve que mudar os corpos dele. De Abraão e Sara. Primeiro mudou o nome. Você já viu que Deus mudou primeiro o nome? Então mudou a identificação, mudou o nome. Era Abrão, agora não, tu serás Abraão, mudou. E Saraí não será mais Saraí, mas será Sara. Abrão significa o pai da altura, e Abraão era o pai de uma multidão. Olha só, então para ele ser o pai de uma multidão, tinha que trocar o nome, porque pai da altura não ia dar conta. E Sara tinha que ser a princesa. Sim? Amém. Tanto é que logo nos dias seguintes, ele trocou o nome para Abraão, aqui ó, teu nome será. Passou uns dias, poucos dias chega ele para visitar Abraão, e quando ele chega lá, ele não pergunta, onde está Saraí? Ele pergunta, onde está Sara? Vocês estão entendendo, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você diz assim, mas como, pastor? Sim, a promessa de que o corpo dele seria vivificado, estava em Gênesis 18. Sim? Amém. Mas Sara tinha quanto? 90. E Abraão tinha 100. No capítulo 18 diz, nós vamos mudar isso aqui, porque para Sara conceber, ela tem que ser renovada. Por isso que no capítulo 20 você encontra o Abimeleque lá, e lá vem o Abraão e Sara. E Abraão se preocupa. Por que Abraão se preocupa com uma velhinha de 90 anos? Não, vamos falar que também minha irmã, sabe? Porque senão não tinha sentido. E aconteceu, o Abimeleque olha Sara e diz assim, é tua irmã? Então põe para o meu harém. Quem vai querer uma velhinha de 90 anos para o seu harém? Então não era mais. Não era mais, era uma velhinha de 90 anos. Ela foi renovada na sua juventude. Está na Bíblia isso. E há uma promessa para mim e para você. 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo diz que é um mistério. Esse corpo velho. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo ele está falando de mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E tem coisas profundas aqui. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos? Nós seremos? O que é que vai te transformar? É a mensagem do Filho do Homem. Não foi a mensagem? Deus se apresentando para Abraão? No ministério de um Filho do Homem. E Deus está fazendo a mesma coisa nesses últimos dias. Ele mandou uma mensagem no ministério do Filho do Homem. Se aconteceu uma mudança lá, vai acontecer aqui também. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Você crê nisso, nessa escritura? Porque tem que haver uma mudança de corpo para receber o Filho. Aleluia. O ministério do Filho do Homem, eu já vou encerrar.
ele separou Abraão do Ló. Foi ou não foi? Amém. Não separou? Amém. Sim. Ló era o tipo do crente carnal, não podia viver uma vida vivida. Então ele não podia ficar de pé e posicionado. Por isso que teve que separar. E Deus vai ter que separar você. Amém. Deus vai ter que separar você de muitas coisas. Amém. Porque você é discípulo. Amém. É verdade. Sabia disso? Ó, eu vou botar um versículo aqui para você que vem na cabeça da gente. É Lucas 14. Preste atenção, são 3 coisas que um verdadeiro discípulo tem que acontecer na vida dele, que foi Jesus que disse. Lucas capítulo 14. Uma vez eu falei isso para você. Versículo 26 é o primeiro ponto. Se alguém vier a mim e não aborrecer, vamos dizer, seu pai e ainda também a sua, não serve, não pode ser meu discípulo. Não serve para ser meu discípulo. Mas não é que você vai ter que ficar de mal com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua irmã. Não é isso. É que a palavra vai fazer isto. Amém. Senão você não serve. Esse negócio de nhenhenhen está muito ali. Não estou dizendo que você não tenha que fazer. Preste bem atenção. Se você é espiritual, você sabe fazer a diferença. Eu gosto da minha mãe. Eu amo minha mãe, amo meu pai, amo meus irmãos. Mas eu não vivo de nhenhenhen com eles já envolvido. Não. Porque a própria palavra já fez separação. E não tem jeito, não fecha. Não fecha. Não fecha. Não adianta, os pensamentos são diferentes, a ideia é diferente, tudo é diferente. Não, eles não entendem, não compreendem. Pode até eles fazerem uma força, mas no fim você sabe que espiritualmente não fecha. É verdade ou não é? Daí Jesus. Se você é discípulo, se não puder fazer isso, não serve para Jesus. Mas não é só isso. O primeiro ponto é esse. Mas tem mais 2. O segundo está no versículo seguinte. No versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, tem que pegar a cruzinha e seguir atrás. E não vier após mim, não serve também. E agora? Se Deus te deu essa para carregar, meu irmão, foi Ele que te deu, tem que ter, tem que pegar ela com alegria ainda. E não adianta serrar, não tem como serrar, tem que levar. É Ele que está dizendo. Gostou dessa? Agora no 33 vem o desfecho. No versículo 33, isso é Jesus nos ensinando. E ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. O desapego. Desapego. Se Deus te deu, aproveita, mas não te apega. Aproveita, mas não é aquilo que vai. Não, eu vou aproveitar o máximo, mas não é isso que eu quero. Tem algo melhor para mim. Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que o profeta diz na mensagem? A palavra de Deus chama para uma libertação total. No parágrafo 54 a 56, ele disse: era necessário 100 Lós para fazer um Abraão. 100 Lós, 100 para fazer um Abraão. Olha só,
Olha só a altura que Abraão estava. Às vezes é necessário aquela multidão toda que está ali no centro da cidade juntar para fazer você. Para dar mais ou menos ainda, malemar. Olha onde Deus tem nos colocado. Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! O profeta diz mais ainda na palavra falada, porque eu não vou ler aqui. Ele diz assim: as denominações se unirão todas, como estão unidas hoje, mas a palavra ela fica com a semente eleita. Eu vou repetir: as denominações se unirão todas, mas a palavra genuína ela fica com a semente eleita. Eu te pergunto, só para encerrar, os escribas não sabiam que Elias deveria vir? Sabiam ou não sabiam? Mas quando aquele Elias, que era João Batista, veio, eles não perceberam. Nem o próprio André, que foi discípulo de João Batista, não viu. Você prestou atenção que ele não viu? Foi preciso o ministério do Filho do Homem, que estava em Cristo, abrir os olhos deles. Elias já veio, vocês já fizeram tudo com ele. E não perceberam. Aí eles, aí abriu. É verdade. Aí eles entenderam que ele estava falando de João Batista. Nem André percebeu isso, que era discípulo. Você está imaginando o que é isso? A profundidade do que é isso? Foi revelado pelo ministério do Filho do Homem. Você vê como nós estamos bem? Porque é só através desse ministério que Deus vai abrindo o entendimento. Foi através desse ministério que você chegou nessa posição que você está. Você sabe diferenciar. Você sabe diferenciar aonde você está e aonde o resto do mundo religioso está. Isso não é bom para nós? Amém. E Deus está investindo na minha vida e na sua vida através de sua palavra. Amém. Por isso que você vê muitas pessoas por aí ouvem a palavra, mas não conseguem vivê-la. Por isso que há escândalo. Você vê as notícias, é pastor fazendo coisa feia, errada. Membros que não conseguem ser cristão, andando numa vida de qualquer maneira, vivendo estão dentro da igreja com Bíblia na mão, vão lá, cantam e enganam os outros, fazem negócios fraudulentos. Pastores fazendo negócios, compram e não pagam. Já imaginou uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar isso. E se vai cobrar ainda fica bravo. Estou te dizendo. Esse é o mundo religioso. Agora, você entende por que nós estamos pregando a palavra e nós estamos dizendo, você viva uma vida. Como pastor eu vou viver? É fácil, deixa a palavra entrar. Você está na escola dominical? Deixa a palavra entrar. Ela tem que sair daqui desse pequeno papelzinho e pular para dentro de você, pular para dentro de mim. E Deus pode me soltar e ir na rua, Ele nem se preocupa. Porque pode não ter pastor, pode não ter ninguém perto, você pode estar lá nos confundós, você pode estar escondido num canto, e o pecado se apresenta, diz, o pastor não está, a igreja não está, diz, mas Deus está aqui dentro de mim, eu não vou fazer isso, eu continuo sendo o mesmo cristão. Isso é a palavra, isso é Deus, isso é vida vivida. Amém? Por isso que Deus vai te colocar numa posição que é preciso 100 Lós para ser você. E olhe lá, ainda não vão ser totalmente. Você acha que isso é importante para nós? Isso não é bom para a nossa vida? Então eu quero que vocês sejam agradecidos esta manhã.
Nunca trate estas coisas aqui de qualquer maneira. Nunca venha para o culto. Eu já sei mais ou menos o que o pastor vai pregar. Não se acostume com as pregações. Venha sempre numa expectativa. Eu quero que Deus fale comigo. Quero que a palavra entre em mim. Venha. E você vai ver sempre Deus falando com você. O pecado de Jael é que eles consideraram o pão de Deus como uma coisa terrível. A Bíblia diz: pão vil, nossa alma já está farta. E uma alma farta, diz a Bíblia, ela pisa os favos de mel. Está farta, não tem vontade, pisa em cima do favo. Mas isso não vai acontecer conosco. Eu quero sempre estar aqui com o meu coração, minha mente, dizendo: Senhor, me ajude a ser melhor, um pouco mais. Porque o profeta diz: você vem na igreja, quando você entrou nesta manhã, Deus espera que você saia agora daquela porta melhor do que você entrou. Deus está esperando isso. Quem diz isso é o profeta. Você veio de um jeito, mas sai melhor. Quando você voltar à noite aqui, você vem e vai sair melhor. Esse é o propósito. E tem um aqui para te fazer melhor: o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Não deu para a gente. Depois a gente vai esmiuçar mais coisas aqui. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos deu esta manhã. Amém. Senhor Deus, nós estamos tão felizes que nesta manhã eu fico só pensando, os que não puderam vir, e nós viemos, Senhor. Eu sei que eu vou sair melhor daqui, porque existe um Espírito Santo nesta manhã me ajudando, um Deus que quer que eu seja melhor. Pai, me ajude a ser um trovão nessa cidade. Ajude cada irmã que está aqui, cada irmão ser um trovão, um relâmpago, proclamando um juízo através de uma mensagem. Que a vida deste irmão, desta irmã seja tal que cause sede nas pessoas, que a misericórdia os atraia. Mas eu sei que cada irmã, quando ela está andando, onde ela estiver, seja na escola, ela é um trovão, no trabalho ela é um trovão, andando na rua dessa maneira, com as suas vestes, com o seu cabelo, como a palavra diz, é um trovão pregando. Deus está pregando. O diabo está agindo, é verdade, fazendo as suas obras. E são grandes as obras do diabo, matando, roubando, destruindo, fazendo coisas erradas, fazendo o povo fazer coisas erradas. Mas Deus também está trabalhando paralelamente. O Senhor disse que teria um povo e uma noiva andando neste mundo. E eu sei que o Senhor nunca perderá para Satanás. O profeta diz: o Senhor disse que teria uma noiva e o Senhor terá ela. Não importa como a Sodoma esteja, não importa que a tecnologia esteja tão elevada como nos tempos de Noé, não importa como o pecado esteja tão grande, mas Deus tinha um homem. Não importa como Sodoma estivesse, mas Deus tinha um Abraão separado. Eu tenho que viver em Laodiceia, o meu corpo, ele vive em Laodiceia, porque é obrigado a estar aqui, porque preciso trabalhar, preciso viver. Sim, por isso que nós sofremos as retaliações de Laodiceia no corpo, mas a nossa alma não está em Laodiceia, nossa alma está fora. Aleluia! Então é possível estar vivendo aqui, sim, trabalhando aqui, mas a minha alma debaixo dos carvalhais de Mamre, comendo a gordura, desfrutando da comunhão, porque carvalhais de Mamre significa um lugar de gordura, de comunhão, e eu sei que se eu permanecer nesse lugar, Elohim sempre virá me visitar.
Elohim já visitou a muitos, visitou nossas vidas, entrou na nossa casa. Aleluia! Tem feito banquete conosco, nós temos nos alegrado. Sim, é verdade. E Ele veio trazer a promessa da mudança dos nossos corpos, que o Filho está chegando. Ó Pai, eu estou aqui esperando, eu quero estar debaixo desses carvalhais, eu quero estar desfrutando. Aleluia! Tudo está programado, profetizado para acontecer conforme a Escritura diz. Obrigado por ter aberto os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por nos dar entendimento para compreender as Escrituras. Obrigado por estas famílias, estes irmãos, estas irmãs. Obrigado que o Senhor continue a obra que o Senhor tem começado. Que eles saiam e preguem um sermão aí na rua. Que eles saiam e preguem um sermão onde eles estejam. Que eles saiam pregando este sermão, glória a Deus, com trovões, aleluia, e Deus trará a reprovação para esta geração, através de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Minha vida trazendo uma reprovação para esta geração, porque existe uma palavra para ser seguida, existe uma palavra, aleluia, que muda vidas e corações. Pai, continue nos ajudando neste dia, esteja conosco caminhando ao nosso lado e nos ajuda a andar nesta luz desta palavra, e não seja a nossa força, mas seja a tua força. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Deus vos abençoe, meus irmãos. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Logo mais estaremos aqui